Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje o nosso calendário tradicional celebra uma festa antiga, que é própria do nosso país, própria do Brasil, o dia da invenção da Santa Cruz. Nós sabemos que a Igreja, durante os 300 primeiros anos da sua existência, teve que enfrentar a dura perseguição promovida pelo Império Romano Pagão. A palavra do Evangelho, que é a palavra da verdade, começou a cativar os corações e logo começa um grande movimento de conversão. Conversão não só nas classes humildes, simples do povo, mas inclusive entre os militares, entre as autoridades militares, entre os políticos. Em toda parte surgem os cristãos. Mas o Império Romano não queria abraçar essa nova fé, porque eles estavam apegados ao imperador, à religião oficial, que era o culto daqueles ídolos. Isso durou 300 anos, até que, quando estamos no começo do século IV, sobe ao trono de Roma o imperador Constantino. Na época, o império estava dividido em duas partes. Eram dois imperadores, Constantino e Maxêncio. Constantino, ele era filho de Santa Helena. A mãe do imperador tinha se convertido, era cristã, e vivia rezando para que seu filho também encontrasse a fé. E quando Constantino quis unificar o império, ele enfrentou Maxêncio numa grande batalha, chamada Batalha de Ponte Milvio, que foi no ano 312, portanto no começo do século IV. E às vésperas da batalha, ele teve uma visão no céu. Apareceu no céu o sinal da cruz. E em letras assim luminosas apareceu em torno da cruz a frase In hoc signo vinces. Com este sinal vencerás. Vendo aquilo, Constantino então decidiu marcar todas as armaduras dos soldados, estandartes do exército com a cruz. E teve uma grande vitória na Batalha de Ponte Milvio. E isso então serviu realmente para ele de um motivo forte para que ele acabasse se convertendo. No ano seguinte, ele assina a liberdade de cultos no Império Romano, ordenando que cesse a perseguição aos cristãos. Pouco depois, ele também se converte, se faz batizar, e ele constrói a primeira igreja do mundo, a Catedral de Roma, a Basílica de São João do Latrão, a Catedral do Papa, lá em Roma. Então Santa Helena, não é diante disso, ela vai, com toda a situação da igreja livre, o império tornando-se cristão, ela vai peregrinar aos lugares santos da vida de Jesus, para conhecer os lugares onde Jesus viveu. E vai encontrar o quê? Todos os lugares ligados à memória de Jesus estavam soterrados, e para tentar cancelar a figura de Jesus, os pagãos tinham colocado templos ou estátuas de ídolos sobre os lugares sagrados. Então Santa Helena foi lá em Belém, onde Jesus nasceu, foi em Jerusalém, especialmente no Monte Calvário, onde Jesus morreu, foi onde estava o Santo Sepulcro, derrubou os ídolos pagãos e fez uma grande escavação para redescobrir os lugares da vida de Jesus. E nessas escavações é que então, lá no Monte Calvário, ela descobriu lá embaixo, já soterrado, embaixo de muita terra, 3 cruzes. E separadas das cruzes, o título que estava pregado na cruz de Jesus: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, escrito em latim, em grego e em hebraico, como conta São João no seu Evangelho. Então, quando eles descobrem a cruz, é a invenção da cruz. A palavra invenção, o sentido próprio dela, em latim, invencio, vem de invenire, quer dizer encontrar. Então, hoje é o dia do encontro da cruz de Jesus. Então, quando tiraram a cruz, as 3 cruzes, e agora, qual é a cruz verdadeira de Cristo? Não dava para saber. E então, o bispo de Jerusalém, São Macário, falou assim, ele rezou, pediu a Deus para iluminar, e mandou trazer uma senhora muito doente da cidade, para que ela tocasse as 3 cruzes. Então ela tocou a primeira, tocou a segunda,
nada aconteceu. Quando ela tocou a terceira cruz, ela ficou totalmente curada. Na mesma hora, de modo instantâneo. Essa era a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, uma grande festa foi celebrada. Santa Helena reservou um pedaço grande, colocou num relicário, mandou para Roma. Lá em Roma, o Constantino fez uma basílica especial, a igreja da Santa Cruz de Jerusalém, em Roma, para guardar essa grande parte da cruz. Ela mandou para lá um pedaço grande da cruz, mandou um cravo e mandou também o título da cruz. E a maior parte da cruz ficou em Jerusalém, onde levantou-se a grande Basílica do Santo Sepulcro, que nessa grande igreja está o lugar da crucifixão e também o lugar da sepultura de Jesus, numa igreja só, lá na cidade santa de Jerusalém. Então hoje é o dia que nós celebramos esse encontro. E a igreja celebra com festa, com alegria. Nesse momento do encontro da cruz, Constantino fez um decreto proibindo que a partir de então não se podia mais condenar ninguém à morte de cruz. A cruz, que antes era sinal de humilhação, de tortura, de suplício, de castigo para criminosos, agora passa a ser sinal de vitória, sinal de glória. Por quê? Porque é sinal de salvação. Ouvimos São Paulo nessa leitura de hoje dizer que Jesus, mesmo sendo igual ao Pai, ele se aniquilou, ele se rebaixou, ele se fez servo, ele desceu até o mais profundo do sofrimento para poder levantar o homem pecador miserável. Por isso, por ele ter se humilhado, se aniquilado, se rebaixado tanto, é que Deus o elevou. Ele deu um nome que está acima de todo nome, como nós fizemos, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. Ele é o Senhor, ele passou pela morte, mas ele chegou à vida, está ressuscitado. Nos lembra aqui o Círio Pascal. E ele agora conserva as suas chagas nas suas mãos, nos pés e no coração, não mais ensanguentadas, dolorosas, mas chagas de onde jorram raios de luz, sinais de que ele enfrentou a morte, ele venceu o demônio, ele está glorioso. Por isso a cruz, para nós cristãos, virou sinal de honra, virou sinal de vitória, virou sinal de glória. E é da cruz que brota para nós todo o bem. Ouvimos agora esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, ele era membro do Sinédrio, era um homem, portanto, importante em Jerusalém, mas que acreditava em Jesus. E para evitar represálias, foi procurar Jesus discretamente de noite, para conversar com Nosso Senhor, tirar suas dúvidas. Então Jesus diz para ele: é preciso nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai para o céu. Mas como nascer de novo? Nascer pela água e pelo Espírito Santo. Jesus fala com ele do batismo. O batismo, como todos os sacramentos, que tem a sua força, o seu valor, vindo dos merecimentos de Cristo na cruz. Por isso Jesus disse para Nicodemos, não é? Assim como Moisés no deserto levantou a serpente, assim é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele creiam tenham a vida eterna. Vocês sabem que no Antigo Testamento, conta lá o livro dos Números, quando o povo rebelou-se contra Deus, começou a blasfemar no deserto, reclamando, Deus castigou o povo mandando serpentes venenosas, que começaram a picar e a matar muitas pessoas. E o povo se arrependeu, clamou a Moisés para que Moisés pedisse a Deus. Deus teve pena e falou: Moisés, faz uma serpente de bronze, uma estátua de uma serpente, levanta num madeiro, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze ficará curado da picada da serpente, das cobras venenosas. E assim acontecia. E Jesus mesmo, no Evangelho de São João, diz que aquela serpente levantada no deserto era símbolo dele. Assim como aquelas pessoas olhavam para aquela estátua da serpente de bronze e eram libertadas do veneno das cobras, assim aqueles que creem em Jesus, porque ele que vai ser levantado agora na cruz entre o céu e a terra. E quem olhar para a cruz com fé, arrependendo-se, crendo em Jesus Cristo, recebendo essa vida nova conquistada por ele na cruz, através do dom do batismo e vivendo essa graça, encontrará a vida eterna. Então a cruz para nós é sinal de glória, é sinal de vitória, é sinal de honra, é sinal de salvação. Por isso o cristão nesse mundo, ele se orgulha da cruz, ele faz o sinal da cruz,
ele carrega o crucifixo, ele tem a cruz na sua casa, ele pendura, né, o seu tercinho com a cruz ali no retrovisor do seu carro. Por quê? Porque o cristão sabe que a cruz de Cristo é a vitória contra o mal, contra o demônio, contra o pecado. E quando o cristão abraça essa cruz no seu dia a dia, suportando com alegria os sofrimentos, com paciência os problemas da vida, ele sabe que tudo isso pela Santa Cruz vai ser transformado em vitória, em glória lá no céu. E hoje, rezando pelas almas do purgatório, a missa das almas na paróquia, recordando nossos falecidos, nós pedimos isso, que a virtude da Santa Cruz, os merecimentos de Jesus Salvador, possam hoje, pela misericórdia de Nosso Senhor, aliviar, libertar as santas almas do purgatório. E nós pedimos tudo isso, nesse mês de maio, pela intercessão da nossa Mãe Nossa Senhora. Ela que esteve ao lado da cruz de Jesus, ao pé da cruz, ela que o viu glorioso ressuscitado, e ela que agora já está participando da glória definitiva no céu, que lá do céu, ao lado de seu Filho, ela olha por nós pecadores, ela olha pelas almas do purgatório, nos faça abraçar a nossa cruz, para que essa cruz se transforme em luz, se transforme em glória e em felicidade que esperamos no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.